Caríssimos irmãos e irmãs, hoje a igreja celebra esta festa, esta memória de Nossa Senhora de Santa Maria dos Anjos, que é uma igrejinha, era uma igrejinha, hoje em dia é uma bela igreja, uma grande igreja em Assis, mas foi uma igrejinha na qual São Francisco de Assis teve uma visão de Jesus e da Virgem Maria. E quando ele se encontrou com Nosso Senhor e com a Virgem Maria, ele fez um pedido a Nosso Senhor. E é claro, né? Como Santa Teresinha dizia que a Deus se pede muito, porque Ele pode tudo. Então São Francisco pediu muito a Deus. Pediu a Ele a graça de que todas as pessoas que visitassem aquela igreja recebessem a indulgência plenária, isto é, recebessem esse dom de Deus que a igreja hoje concede a todos nós. Quando São Francisco pediu isso a Nosso Senhor disse: vá ao Papa e peça isso a ele. Na época o Papa era o Papa Honório III. São Francisco foi, pediu ao Papa, que era uma graça quase que impossível de se receber, e principalmente na maneira que ele recebeu, porque as indulgências eram graças concedidas raramente e principalmente em algumas situações bem particulares, grandes peregrinações para lugares santos, de um modo particular para a Terra Santa. São Francisco pediu. Não existia grande probabilidade de ele receber, mas o Papa ouviu com agrado e disse: tá bom, por quanto tempo você pede? Porque também era isso, a graça da indulgência, ela também pode ser oferecida por um período. Por exemplo, uma porta, quando se abre a porta santa naquele ano, aqueles que passarem por aquela porta, estando nas condições necessárias para se receber a indulgência, durante aquele ano recebe-se indulgência plenária. Então quais são, vamos aqui já adiantar, quais são as condições necessárias para se receber toda a indulgência? Ter se confessado, participar da Santa Missa, comungar, ou melhor, ter se confessado, comungar e rezar pelas intenções do Santo Padre, o Papa. E aqui geralmente se acrescenta uma obra de acordo com a indulgência em particular. No caso da de São Francisco, da Porciúncula, visitar uma igreja franciscana ou uma igreja paroquial, que é o nosso caso aqui. Então aqui se alcança a indulgência plenária, da mesma maneira de aqueles que vão para uma igreja franciscana aqui em Cuiabá, aqui na Arquidiocese de Cuiabá, ou aqueles que vão lá na igreja da Porciúncula, na igreja de Santa Maria dos Anjos, lá em Assis. Alcança-se a mesma indulgência plenária. Quando é no dia de finados, a visita ao cemitério. Mas as condições gerais são confissão, Eucaristia e oração pelo Papa. Ora, estando com essas condições preliminares, você pode alcançar a indulgência plenária. Então, no ano santo, você passa então pela porta. Todos aqueles que, tendo se confessado, comungado, rezado pelo Papa e passado pela porta santa naquele ano, alcançam a indulgência plenária. Não sei se vocês lembram, houve um período, há alguns anos, que a igreja de Nossa Senhora do Bom Despacho estava indulgenciada. Então, durante aquele período, aqueles que tivessem se confessado, comungado, rezado pelo Papa e fossem para a igreja do Bom Despacho, lá alcançariam indulgência plenária. Então, a pergunta do Papa foi essa: por quanto tempo você pede a indulgência plenária? E ele disse: Santo Padre, eu não peço tempo, eu peço almas. Ele queria para sempre. Que
por todo sempre, todos aqueles que fossem à igreja lá da Porciúncula, a igreja de Santa Maria dos Anjos, todos aqueles que lá fossem, alcançassem a indulgência plenária. E o Papa concedeu. Então, aquilo que nos é concedido apenas hoje, aqui nas igrejas franciscanas e nas igrejas paroquiais, é concedido todos os dias lá em Assis, na igreja de São Francisco. Desculpe, na igreja de Santa Maria dos Anjos, lá. A igreja é uma grande igreja e dentro dela tem a igrejinha de São Francisco. Lá foi a sua segunda morada, lá ele viveu depois da sua conversão. Foi lá que em 1211 Santa Clara, num domingo de Ramos, fez a sua consagração, dando origem à ordem das Clarissas. E foi lá também que São Francisco, no dia 3 de outubro de 1226, morreu lá naquela igrejinha. Pois bem, meus santos, e o que isso para nós significa? Ora, quando nós falamos, hoje é o dia do perdão, hoje é o dia de Nossa Senhora Maria dos Anjos, hoje é o dia em que São Francisco de Assis, cujas relíquias temos aqui junto ao nosso ambão, dia que São Francisco de Assis alcançou esta graça tão grande para toda a igreja. O que isso significa para nós? Significa, meus santos, que hoje é um dia em que nós mais do que nunca pedimos a Deus que nos conceda a sabedoria. Hoje é o dia em que nós pedimos à Virgem Maria que interceda por nós e nos alcance o dom da sabedoria de amar a Deus e odiar o pecado, de amar as coisas do céu infinitamente mais do que as coisas da terra, de que a Virgem Maria alcance o que para nós é um milagre, que o nosso coração se volte para o alto e deseje as coisas do alto e se esforce pelas coisas do alto e se empenhe e até mesmo sofra pelas coisas do alto, muito mais do que nós nos empenhamos e até somos capazes de sofrer pelas coisas da terra. As pessoas se empenham e se sacrificam pelo seu trabalho, e existe algum mérito nisso, sem sombra de dúvidas. As pessoas se dedicam, se sacrificam, perdem algum lazer, perdem às vezes algumas horas de sono para alcançar objetivos humanos, conseguir um emprego, conseguir comprar sua casa, trocar o seu carro, pagar suas dívidas, e tudo isso é lícito. Não tem nada de ilícito nisso, mas tudo isso, meus santos, é passageiro. Mas quando nós olhamos para as realidades espirituais, aí sim, aí tudo é custoso, tudo é difícil, tudo é muito lacrimoso, a gente chora até para fazer. Por quê? Porque perder algumas horas de sono, dedicar-se, sacrificar-se pelas coisas passageiras, sim, isso é compreensível, porque o resultado é imediato. Mas sacrificar-se pelas coisas do céu, não tanto assim. Por quê? Porque nos falta fé. Então, aquela graça que São Francisco alcançou de Jesus, ali do lado da Virgem Maria, aquela graça que era tão difícil, e ele conseguiu, nós queremos pedir então à Virgem Maria que nos alcance de junto do seu Filho esta graça de nós amarmos a Deus com todo o nosso coração. A primeira leitura de hoje, que é retirada do livro do Eclesiástico, ela fala sobre essa realidade, fala sobre a sabedoria. Diz aqui, Eclesiástico, capítulo 24, diz: vinde a mim, vós que me desejais, e saciai-vos com os meus frutos. Pensar em mim é mais doce do que o mel, e possuir-me mais do que o favo de mel. A memória do meu nome durará por toda a série dos séculos. Quem come de mim terá ainda fome, e quem bebe de mim terá ainda sede. Quem me obedece não terá de se envergonhar. Aqueles que seguirem a sabedoria, aqueles que seguirem a Deus,
aqueles que seguirem os ensinamentos de Deus presentes na sua palavra, na Sagrada Escritura, na tradição, nos ensinamentos da igreja, aqueles que seguirem as súplicas de Deus no nosso coração, aqueles pedidos que Deus envia à nossa alma quando nós, em estado de graça, em oração, percebemos que Deus nos pede aquele ato de generosidade, de entrega, de renúncia. Sabe aquilo que nós experimentamos? Tenho certeza que todos nós aqui experimentamos, né? Se você estiver em estado de graça e você entrar em oração, você vai perceber as súplicas de Deus na sua alma. Aquilo que Deus pede a você, e que Deus pede a você para a sua felicidade eterna, mas para a sua felicidade já aqui na terra. Pois bem, aqueles que me obedecem, quem me obedece, não terá do que se envergonhar, e os que trabalham comigo não pecarão. Os que estiverem em comunhão com Deus farão aquilo que para muitos é impossível, isto é, há quem pense que viver sem pecado é impossível, que viver sem pecar é impossível. Mas isso, meus santos, é a nossa miséria que nos ensina, e o diabo que pode nos aconselhar. Mas aqueles que estão junto de Deus podem viver sem aquilo que não é necessário a nós, o pecado. Aqueles que comigo trabalham não pecarão. Aqueles que me tornam conhecida a sabedoria de Deus, aqueles que de alguma maneira, seja com as suas palavras, seja com o seu exemplo, aqueles que ensinam que as coisas espirituais devem estar em primeiro lugar, aqueles que com a sua palavra ou com o seu testemunho, ou melhor, aqueles que com a sua palavra e com o seu testemunho ensinam de que obedecer a Deus é infinitamente melhor do que seguir meramente os nossos impulsos. Aqueles que isso fazem terão a vida eterna. Por isso, diz aqui a sabedoria: eu sou a mãe do belo amor e do temor, do conhecimento e da santa esperança. Em mim se acha toda a graça do caminho e da verdade. Em mim se acha toda a graça do caminho e da verdade. Em mim toda a esperança de vida e da força. Na sabedoria de Deus. Mas ao mesmo tempo, meus santos, é tão belo perceber que a igreja pega este texto e o aplica numa festividade de Nossa Senhora. Ela é a mãe da sabedoria. Ela carregou a sabedoria no seu ventre. Eu sou a mãe do belo amor, é Jesus, e do belo temor, do temor de Deus, do conhecimento e da santa esperança. Em mim se acha toda a graça do caminho e da verdade. Em mim toda a esperança de vida e da força. Hoje, meus santos, mais do que nunca, nós nos voltamos à Virgem Maria, nós nos voltamos a São Francisco de Assis, nós nos voltamos aos nossos anjos da guarda, nós nos voltamos aos nossos santos de devoção e pedimos a graça de amar a Deus, de ter esse santo temor, que não é medo de Deus, mas é o temor de perder a Deus. A gente tem medo de adoecer, a gente tem medo de envelhecer, a gente tem medo de morrer, a gente tem medo de perder dinheiro, de perder o emprego, a gente tem medo de perder os amores aqui da terra. Mas de verdade, meus santos, nós não temos nenhum medo igual a este que temos de perder o dinheiro, de perder o emprego, de perder a saúde, de perder a beleza. Nós não temos um medo semelhante de perder a Deus. Deus que é infinitamente superior a todo dinheiro, a toda saúde, a toda beleza e a toda segurança que este mundo pode oferecer. Peçamos a Deus esta graça. Peçamos a Deus por intercessão da Virgem Maria, que descobriu a São Francisco de Assis, dos nossos santos anjos da guarda, esta graça para nós. Você pode dizer, mas padre,
mas isso é tão difícil. Mas hoje é o dia das graças difíceis, já que São Francisco de Assis conseguiu uma graça tão difícil para si e para toda a igreja. Peçamos para nós, meu Deus, você que vai comungar, peça, meu Deus, concede-me esta graça, deste santo temor, desta sabedoria, de te amar mais do que tudo neste mundo. Concede-me, Senhor, a graça de um coração grande, ao ponto de que eu queira te amar com generosidade. Você que alcançará a indulgência plenária hoje, depois de comungar, você reza pelas intenções do Santo Padre, o Papa, e você oferece essa indulgência. Você pode oferecer para você pode oferecer para uma pessoa por quem você queira rezar, você pode oferecer por um falecido. Hoje, ao contrário do dia de finados, que a indulgência tem que ser oferecida para um fiel defunto, hoje nós temos esta amplidão de possibilidades, por um parente, por alguém falecido, por nós mesmos, mas ofereçamos tendo este desejo no coração, que seja quem venha a receber, que receba a graça de amar a Deus com todo o coração, com toda a alma e com todo o entendimento. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.